Boa noite, Janete. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Diana. Boa noite, Débora. Todos. Oi, Camille. Boa noite. Marília, Janete. Todos sejam muito bem-vindos. Todas sejam. Olá, Raquel. Boa noite. E a outra Raquel também, a Raquel do Rio e a outra. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Luciana, Lília. Oi, Ed, tudo bem, querida? Boa noite. Maristela, como vai? Bem-vinda. Sejam todos, salve Alexandre, querido, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vamos aguardando dar até 8 horas. Olá, do Uruguai, boa noite, bem-vinda, Lorena, bem-vinda. Oi, Jana, boa noite. Ângela, tudo bem, querida? Renata do Canadá. Todas, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje novamente. Flávia, boa noite. Elga, boa noite. A Elga, se eu não me engano, é de Portugal. Fábio, de Ribeirão Preto. Estamos... Anápolis. Olá, querida. Mari. Olá, Mari. Marinelli. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Estamos aqui nos reunindo com o propósito de estarmos mais próximos do Cristo. Então sejam todos, sejam todas bem-vindas. Flávia, boa noite, querida. Me diga uma coisa, o som tá bom? A minha voz tá bom o som? Ou é preciso aumentar? Por favor, digam que tá bom, porque eu acho que se aumentar não vai dar, vai estar no máximo, eu acho. É porque eu falo baixo mesmo, né? Vamos então. Ok, gratidão, querida. Sim, que bom, Janete. Vamos fazer a nossa prece então, para iniciarmos os nossos trabalhos. Mestre Jesus, mais uma quinta-feira, Senhor. E mais uma vez estamos todos aqui reunidos com a proposta de renovarmos as nossas atitudes. Aqui nos encontramos mais uma vez para nos esclarecermos, nos consolarmos, nos fortalecermos para a caminhada que nos cabe. Abençoa, Mestre, o nosso esforço para vencermos as nossas imensas fragilidades, nos tornarmos pessoas melhores através das nossas atitudes, da nossa conduta na vida, Senhor, e assim levarmos a Tua luz para todos que nos cercam e, da mesma forma, nos aproximarmos mais de Ti. Que possamos, Senhor, exemplificar tudo o que aqui iremos aprender, rogando o amparo da espiritualidade para que este Teu servo, que aqui fala em Teu nome, possa vencer a si mesmo e ser inspirado pelos Espíritos que aqui se fazem presentes para transmitir a mensagem que é devida. E te rogamos agora, Senhor, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos componentes da equipe de Hamed aqui presentes, nós damos iniciado os estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Como é bom nós estarmos todos juntos aqui. Henrique, querido, você por um acaso está aqui? Dê um oi para que eu possa... Salve a si. Olá. Pronto, já estamos colocando, dar o recado da ONG Salve a si. Oi, Jack, boa noite, querido. Tudo bem, querido? Estou um pouquinho escuro hoje, né? Ligeiramente, ligeiramente. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo que eu consigo melhorar. Tá certo, querido. Tá bom. Vamos tentar Te de novo. aguardo. Tá. Vamos aguardar e torcer para que o Henrique às vezes acontece, por algum motivo ele não consegue conectar direito. Vamos ver se ele consegue agora ao voltar, ao retornar ele consegue se conectar melhor. Queridos, queridas, amanhã estaremos dando início ao estudo deste livro. Nós já havíamos comentado na terça-feira, mas eu já vou falar de novo. Deixa eu chamar logo o Henrique para ver se ele consegue conversar conosco. E aí, então, depois eu volto a falar do livro, ok? Vamos ver. Oi, Jack, infelizmente... Tá tudo bem. Dê o seu recado, querido. Tá bom, meu caro, farei isso agora. Pessoal, Pronto. uma boa noite a todas e todos. Eu sou o Henrique, fundador da entidade filantrópica de assistência e cuidados de pessoas em vulnerabilidade extrema, chamada Salve a Si, essa que está na camisa do nosso querido Jack. Jack? Nosso Jack é nosso modelo agora, da Salve a Si, é o nosso embaixador aí, né, nesse momento tão singular que a gente está enfrentando. Eu faço isso só para te ver envergonhado um pouquinho, Jack, tô brincando. Então, pessoal, a Salve a Si, ela trabalha com aqueles nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade extrema, que estão sofrendo muito por conta do uso do álcool e das drogas, sofrem não só pela desmoralização que o uso de drogas causa, mas sofrem pelo preconceito, sofrem pela obsessão dos nossos irmãos em erraticidade que permeiam e usam com eles, a gente conhece bem isso, né? E sofrem porque não tem um teto, porque não tem uma família, sofrem porque tem uma herança transcendental, né, Jack, que já vem vinculada às vicissitudes da vida, e só também agora por conta do Covid, né? O Covid está muito preocupante aqui na região do Distrito Federal, em várias cracolândias que a Salve a Si caminha e constrói vínculo com a população de rua. Nós já temos muitos casos de Covid, né? E como eles estão com o sistema imunológico muito abalado, muito enfraquecido, infelizmente é mais uma razão de um risco eminente de desencarne prematuro. E nós sabemos a dificuldade que eles enfrentam, porque eu mesmo fui morador de rua, né? Não por opção, mas porque eu também tive vícios com todas as drogas. Mas graças a um pouquinho da minha boa vontade, a espiritualidade que nunca desistiu de mim e jamais desistirá, eu estou sóbrio hoje há 12 anos e 18 dias. Eu fundei a Salve a Si, Jack, o pessoal brinca, Henrique, você é muito caridoso. Não, eu não sou caridoso. Estou aprendendo o que é caridade agora. Eu apenas quero salvar a minha pele, porque a dependência química é uma síndrome e ela não tem cura física. Eu acredito muito na cura do espírito, mas a cura física é muito difícil de se fazer. Mas isso é um assunto longo, para vários debates que a gente sempre faz nas casas espíritas, levando as nossas palestras sobre o tema.
Então, pessoal, a gente precisa da ajuda de todos e todas. A gente precisa continuar com o nosso projeto. A Salve a Si tem uma fazenda próxima a Brasília. Hoje nós estamos lá com overbooking, tá, Jack? É com muito amor que a gente fala, de boca cheia, orgulhoso, que nós estamos com todas as camas preenchidas. São 130 homens com idade entre 18 e 60 anos que a gente tem lá. E desde o Covid nós acolhemos mais de 80. O normal era ter colhido uns 25 no tempo normal, mas como nós estamos enfrentando a pandemia, a gente triplicou as triagens, triplicou a abordagem de rua, triplicou os acolhimentos e as entrevistas motivacionais, e por isso nós estamos com a casa lotada. E não é só o tratamento que a gente sempre faz com psiquiatra, psicólogo, terapeuta, conselheiro, assistente social e toda uma junta de profissionais, uma equipe multidisciplinar. É muito mais. Nós tivemos que instaurar protocolos de quarentena, 3 casas em quarentena, tivemos que mobiliar uma dessas casas, nós tivemos que contratar mais profissionais, nós tivemos que dobrar a hora extra de muitos funcionários para poder estar atendendo demanda. Agora mesmo eu estou aqui com uma doação enorme de alimentos, graças a Deus a gente recebeu hoje uma doação boa, mas é mais granola, alimento assim, porque ia vencer e uma empresa doou. E eu estou com os funcionários da entidade aqui carregando de um caminhão para o outro, né? 8 horas da noite. Isso aí vai noite afora. E, infelizmente, Jack, para eu terminar a minha fala, é importante deixar para todo mundo essa mensagem. Quadruplicou o consumo de álcool. E o de cocaína e crack e outras drogas. A pandemia virou uma justificativa para que as pessoas com dependência química se enclausurem para consumir drogas. Então, assim, é muito álcool. É um dado muito sério, muito alarmante, muito preocupante. O álcool mata no mundo 10 vezes mais que todas as drogas ilícitas juntas. O álcool, ele é um grande acelerador de desencarne prematuro. E com ele vem a violência doméstica, vem os acidentes, vem toda aquela gama de preocupação que muito nos deixa preocupados, né? Então a gente pede às pessoas que conhecem, quem tem dependência de álcool e outras drogas, para passar o meu contato. Meu trabalho é todo voluntário e gratuito. Eu entro em contato, procuro conversar. Eu nunca trabalhei tanto, gente. Graças a Deus, né? Mas aí eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de doação. A gente vai para a Cracolândia 3 vezes na semana levar alimentação, kit de higiene, cobertores, conversa fraterna com eles. E a gente está abordando todo mundo em Brasília, que as famílias, que as pessoas entrem em contato. Então eu peço licença agora, não vou me alongar mais. Desculpa, Jack, se eu falei por demais. Tá? Eu deixo um abraço fraterno a todos, um bom estudo e que o Mestre amado continue a abençoar nossas vidas com muito amor e muito carinho. Assim seja, querido. Salveaci.org, assim seja. Salveaci.org.br. E eu vou digitar o meu número aqui, está à disposição no WhatsApp. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. Gratidão. Muita Obrigado, paz. Jack. Gratidão, querido. É isso, queridos. Essa é a história da ONG Salve a Si. Oi, Ana, boa noite, querida. Bem-vinda, que bom que você está aqui. Busque lá salveaci.org, vá lá no Google. Se você puder, faça a doação. Ó, ele já está colocando aqui o telefone. Faça a doação de alimentos, faça a doação de material de higiene, cobertor, roupa, questões financeiras, porque lá também é necessário. Então, no que puder ajudar, nós agradecemos. Aqui no meu Instagram mesmo, eu acho que há umas 2 semanas atrás eu coloquei os dados bancários, caso você queira fazer uma doação, por favor. É muito importante, é muito importante. Vamos aqui, então, voltando a... Olá, pessoal de Paraíba. Voltando ao que eu estava falando. Amanhã nós estaremos dando início ao estudo desta obra. Nós falamos sobre ela na terça-feira, quando fizemos o nosso culto do Evangelho. Então, eu pensei, por que não fazer mais uma live por semana, né? Estou meio sem fazer nada mesmo. E por que não? Eu existo para servir. Quem me conhece mais de perto sabe disso.
Então, se eu não estou servindo, a minha vida não tem utilidade. Então, eu existo para servir. Amanhã, às 20 horas, Camila, assim que terminar a nossa live, eu vou colocar os dados aqui, vou colocar. ah, eu fiz um bannerzinho, vou colocar, então todo mundo vai saber, mas é amanhã às 20 horas. Então, nós teremos toda terça-feira o culto do Evangelho no Lar, seguido da meditação guiada. Toda quinta, hoje, toda quinta às 20 horas, o estudo do Renovando Atitudes. Toda sexta, o estudo do amor e sexualidade. Basicamente, eu já falei isso, mas vou repetir. É uma compilação de mais de 50 textos de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Pereira Franco, ao longo de 40 anos, falando sobre sexualidade, amor e relacionamentos humanos. Porque a grande verdade, eu vejo muito isso. Os relacionamentos afetivos, como um todo, são bem complexos. Eu sei que não é o caso de ninguém daqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem os relacionamentos perfeitos, se dá bem com o marido, namorado, noivo, com os familiares. Nossa, é tudo. Eu nem sei para que isso, Jack. Pois é, nem eu. Mas eu vou fazer. E aí outra de uma pessoa me perguntou: não, mas vai fazer mais uma live? Olha, fica aqui a hora que você quiser, o dia que você quiser. E é simples assim, tá legal? É simples assim. Então, eu prefiro renovar atitude. Bem-vindo. Eu não estou namorando ninguém mesmo, não quero saber de relação, não. Talvez seja um bom motivo para você estudar conosco. Vamos todos juntos, e é simples assim. E hoje, então, vamos renovando atitudes. Nosso estudo de hoje é, vamos para a segunda parte do capítulo 6 do livro Renovando Atitudes, Aprendendo a Perdoar. Na semana passada nós começamos, mas como é um capítulo muito denso, resolvemos então dividi-lo em dois. Hoje estaremos iniciando a segunda parte do capítulo, ok? Então, vamos lá. Sim. Por que a proposta de fazer o amor e sexualidade aqui? Uma última coisa. Na Comunhão Espírita de Brasília, eu comecei a fazer estudo deste livro, pelo projeto Caminhando com Jesus. Eu acho que eu fiz 6, 7 capítulos, inclusive no meu canal do YouTube você vai encontrar Jack Darsa, Amor e Sexualidade. Mas por que eu decidi não mais fazer lá? Porque eu decidi fazer através de live. Essa é importante. Eu quero, queridos, queridas, que aqui, enquanto eu vou estar falando, que a gente possa formar uma rede de relacionamento através de vocês que ficam digitando. Essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. Porque talvez a dor de um, alguém possa digitar aqui, e alguém fala, nossa, eu também estou passando por isso, e eu ainda não tenho direito na minha cabeça como formatar isso. Talvez um grupo de WhatsApp para nós nos auxiliarmos, não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar mensagem bonitinha, não. Mas é para que temos pessoas no nosso grupo, pessoas que nos acompanham aqui, que elas lidam com estas questões, que elas lidam com a questão da violência doméstica, que elas lidam com as questões das relações afetivas mal trabalhadas. Então, a Raquel, que está aqui, acabou de dar um alô, que ela trabalha lá no Estado do Rio, na Defensoria do Estado do Rio, trabalha também nessas questões. Então, quem sabe todos nós possamos nos auxiliar. Por isso que eu decidi fazer uma live. Porque às vezes você está passando por isso e você escreve, nossa, eu estou passando por isso. E alguém fala assim, nossa, eu também. E talvez vocês possam, não sei, pedir o telefone, ir lá no meu Insta e ver quem é e pedir para seguir e conversar. Não sei. Eu sei que isso eu resolvi iniciar isso. Onde que isso vai ir, onde vai parar, eu não sei. Mas uma realidade eu sei. 99% das pessoas que eu conheço têm dificuldade nas suas relações afetivas. Às vezes não são nem dificuldades por abusos que sofrem, não, mas dificuldades mesmo. Nós iremos falar sobre todos os tipos de dificuldades das relações afetivas. Porque às vezes a gente é dentro do relacionamento que sabe que não dá certo. Às vezes, por que está num relacionamento e não consegue sair, não aguenta mais, mas não consegue sair? Por quê? Então, a ideia é essa, ok? Gratidão pela atenção de todos. Vamos então ao nosso estudo, Renovando Atitudes, do nosso irmão Hamed, capítulo 6, Aprendendo a Perdoar, segunda parte. Eu mudei de abajur, de local, mas parece que não deu muito certo ainda.
Então a gente vai estar na segunda parte, na segunda página do capítulo 6, e aqui Hamed vai nos dizer: é fator imprescindível ao separarmos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização. Foi aqui que nós paramos ontem, na semana passada. Foi exatamente nessa questão. Ele falando para nós, se você está adentrando um processo de perdão, como você fazer? Então, nós terminamos na semana passada um estudo, ele falando, se coloca à parte. Como eu falei na semana passada, eu estou vendo ali o Jack tendo um conflito, alguém o agredindo, porque estamos falando sobre o perdão, e aí o Jack se coloca à parte, olhando a situação e pensando o que o Jack pode fazer para adentrar o processo de perdão, efetivamente perdoar e, por conseguinte, tirar esse lixo emocional que ele está carregando. E aí, então, agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Mais uma vez, lembrando, quando for mais ou menos 8h40, eu vou abrir para perguntas, ok? Então, se você tiver uma pergunta, não adianta digitar, porque eu não estou vendo. As pessoas que me acompanham já sabem. Eu não leio, não vejo, porque eu me conecto com o pessoal que está aqui, ou eu fico lendo as colocações de vocês. Então, a partir de 8h40, quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar lendo. Tá bom? Vamos lá. Ele vai nos dizer: somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais. E a seguir ele vai falar sobre as monoideias. Isso é muito importante a gente estar atento. O que ocorre? Quando alguém nos magoa, e o estudo da semana passada e de hoje é exatamente sobre o perdão, ou seja, sobre perdoar alguém que tenha nos feito algo. Então, o problema é que muitas vezes, quando alguém nos faz mal, nós ficamos revivendo mentalmente a situação. E é o que ele fala aqui, que pode se converter em uma monoideia, ou seja, você não para de pensar naquilo. E quanto mais você pensa em algo, mais força, mais poder aquele pensamento exerce sobre você. E isso é muito complicado. Então, essa é a questão que ele nos chama a atenção. Nós precisamos buscar mecanismos para não adentrar na monoideia. A palestra que eu fiz ontem, nós falamos bastante sobre isso, que nesse período agora de pandemia, falamos sobre ansiedade, depressão, nós precisamos nos manter em movimento do corpo e da mente. Então, eu até falei, é muito interessante você ficar... Nossa, ontem a pessoa falou, maratonando 8 horas seguidas a Netflix na tua casa. Mas você tem que ver se é bom para você. O perdão é a mesma coisa. Então, na pandemia, em relação à ansiedade, eu preciso me colocar em movimento. Ou seja, eu preciso colocar a minha atenção, meu foco em alguma coisa, porque senão, mente parada, corpo parado, não vai dar certo. E aqui ele está falando sobre a monoideia, que é exatamente isso. Às vezes alguém te faz mal, e olha, se isso acontece com você, por favor, entenda, acontece com todo mundo. Tá legal? Alguém nos faz mal e a gente fica repensando, rememorando, ressentindo, sentindo novamente aquela emoção que foi sentida naquele momento. É por isso que, por exemplo, agora, se eu falar assim, feche os olhos e pense que você está chupando um limão, a sua boca vai salivar. Se você se contrastar, a sua boca saliva na hora. Por quê? O teu cérebro não está entendendo que você só está pensando. Para ele, sim, você está chupando um limão, por isso que saliva. Ressentir é isso. Então, quando você rememora, revive em pensamento mal que alguém te fez, a tua mente está entendendo que aquilo está ocorrendo de novo. Então você ressente a mesma emoção ruim, negativa. E com o tempo, quanto mais você pensa nisso, mais poder aquele pensamento, aquele sentimento tem sobre você. E Hamed, então, vai nos chamar a atenção sobre isso. Nós precisamos aprender a focar em outras coisas. Olha o que ele nos diz agora. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo de nos tornar insensíveis e frios, comportando-nos como criaturas totalmente impermeáveis
as ofensas e críticas, vivendo sempre em uma atmosfera do tipo que ninguém mais vai me atingir ou machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções equivocadas. Desvinculando-se mentalmente destas relações doentias, de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras, de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. O que ele está querendo dizer? É claro que tem muita gente, vou dar um exemplo. Uma pessoa ela se magoa no relacionamento e ela fala, não, nunca mais ninguém vai me magoar, e aí nunca mais adentra no relacionamento. Mas não é isso não, gente. Você entendeu errado, você entendeu errado. Eu entendo que as pessoas possam passar por traumas em relações afetivas que ela fala, não, não quero mais, eu cansei, não quero mais brincar disso. Ok, mas isso não quer dizer que não possa haver alguém que seja honrado e digno o suficiente, merecedor de tudo que essa pessoa tem a oferecer. Aqui ele está falando é para a gente não pensar assim, tipo, porque muita gente, é interessante, né? Alguém te faz mal e você quer fazer mal à pessoa de volta. É o que ele fala aqui das desforras, das represálias. Não, você está pagando olho por olho, dente por dente. Não é isso. Não se faz isso. Porque se você está nesse padrão vibratório, alguém está aqui que te ofendeu, se você resolve ofender também, adivinha só, você está baixando seu padrão vibratório. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, queridos. Então, ele vai falar, se coloca a parte do problema. E é importante que a gente comece a direcionar a nossa vida para outras questões. É um processo, então é importante que a gente entenda isso. Não vai ser do dia para a noite que vai falar, ah, pronto, fulano me fez isso, mas já me perdoei. Às vezes que bom se acontecer, mas às vezes não. E o que ocorre? É um processo. Às vezes vai demorar. Ah, Jay, quanto tempo vai demorar? Pode demorar muito. Mas é importante que nós entendamos que quanto mais nós adentrarmos o processo de autoconhecimento, ou seja, voltarmos para dentro de nós mesmos, buscarmos nos conhecer e entender no outro um irmão nosso também em processo de evolução espiritual, pode ser que ele esteja um pouquinho mais atrás, você acredita que você está um pouquinho mais à frente, não tem problema. A questão é que eu passo a entender ali um irmão de caminhada. Errou. Ok, vou seguir em frente. E a partir daí, é o que eu falei na semana passada. Temos vários caminhos. Eu posso caminhar, decidir continuar caminhando lado a lado com aquela pessoa, então eu posso falar, olha, muito obrigado, tá tudo bem, eu já te perdoei, mas eu não quero mais isso, não quero mais esse relacionamento ou esse emprego, seja lá o que for, e você decide seguir por um outro caminho, ok? Deixa eu abrir aqui a janela que tá. Eu fechei a janela, não pode ser. Tá quente. Ah, sim, e se vocês notarem que eu estou um pouco resfriado hoje, nos perdoem, o que aconteceu? Esta criatura hoje resolveu. Aqui onde eu estava, pelo menos estava um pouco frio, mas eu fui, peguei um pouco de sol, no sol estava bom, mas aí depois resolvi deitar, eu fui tirar um cochilo sem camisa, com a janela aberta, entrou um vento danado e, claro, né, eu como toda boa criança que não sabe se cuidar, né, eu acho que eu estou me resfriando, mas estaremos atentos para nos resfriarmos o mínimo possível. Voltemos a Hamed. Se ouvir latido de cachorro, não se incomode não, viu? Fique tranquilo aí. Ele vai nos dizer. Ao soltarmos-nos vibracionalmente destes contextos complexos, ou seja, da gente se desconectar daquilo que estava nos fazendo mal, ao desatar-nos destes fluidos que nos amarram a estas crises e conflitos existenciais, poderemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades, com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreendermos os outros. Então aqui nós vamos ver o quê? Eu falei isso na semana passada. Às vezes, quando o professor, eu dei o exemplo do problema de matemática, né? O professor, eu olhava para o problema, olhava e não chegava a conclusão alguma. Aí, de repente, eu resolvia sair. Eu até brinquei aqui, eu saía para tomar um todinho. Quando eu voltava, tá aqui a solução, tá na minha cara. Como é que eu não reparei nisso antes?
E é isso que ele está querendo nos mostrar. Quando você se coloca à parte e você olha a situação e você se desliga emocionalmente, muitas vezes você consegue encontrar ali a solução e falar, nossa, tá aqui, como é que eu não reparei que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo? E então você desata esses nós, que é conforme ele está nos dizendo aqui. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável perante seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que eles sejam e se comportem como queiram, dando-nos também a mesma liberdade. Se lembra do que eu falei há pouco? A pessoa, ela de repente, ela tem uma conduta, ela pode ser de uma vez ou pode ser várias condutas equivocadas, ou seja, uma repetição de padrão de comportamento equivocado em relação a você. E você olha e fala assim: bom, tá ótimo. Entendo, já entendi, já compreendi, já te perdoei, porque eu sei que esse é o melhor que você tem para me dar, mas para mim não serve. Então, hashtag partir e segue. Sempre tendo a consciência das consequências das atitudes que nós tomamos. Essa história de vou chutar o pau da barraca, mais ou menos, tá? A vida, ela precisa ser racional. Então, calma. Deixa eu pensar que atitudes eu posso tomar, qual planejamento eu posso realizar para que eu possa me desvincular, seja de um trabalho, seja de uma relação. Sempre é importante, né? Não adianta a gente. E tem pessoas que se deixam levar, né? Por exemplo, eu sou ariano. E, mas eu sou ariano do bem, tá, pessoal? Eu sou bonzinho, eu sou querido, eu sou fofo igual marshmallow, tá? Mas então, assim, uma das características do ariano. Ah, Jack, que besteira, você é espírita, tá falando de signo, você acredita em astrologia? Convido ao espírita que não acreditar ir lá no livro Consolador de Chico Xavier por Emmanuel, ver a questão 140. Lembrando e rapidamente falando que se os astros, se o magnetismo dos astros move os oceanos do nosso planeta e nós somos compostos por 70, 80% de água, interessante, hein? Enfim, fica aqui só essa dica para a gente, quem sabe, a partir daí, ser tomado, né, de curiosidade e falar, nossa, mas então, o Ariano, ele tem fama de ser impulsivo, de ser impulsivo. Ele faz depois, o que eu fiz? Então, para quem for impulsivo, seja de Áries ou de qualquer outro signo de fogo, por exemplo, como Leão, vamos raciocinar, não, o que que nós podemos fazer? O que que eu posso fazer? Que atitudes eu devo tomar para que seja coerente isto que eu quero? Tá certo? Então, é simples assim. Não dá para você, por exemplo, você chegar para o trabalho, eu já vi pessoas fazendo isso. Chuta o pau da barraca, pede demissão e depois sai e depois de 2 horas fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? Como é que eu vou pagar as contas? Como eu vou sustentar minha família? Então é algo para a gente parar e pensar, tá? Então sempre razão, a razão precisa ela estar acima nestas questões. A razão precisa estar, precisamos ser coerentes, ok? Viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, sejam entes queridos difíceis, eu não sei porque ele está falando aqui, ninguém tem, na verdade, nem sei porque ele está falando isso. Sejam companheiros complicados aqui na relação afetiva, mas pode ser também um colega de trabalho, não significa que deixaremos de nos importar com eles ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim de viver sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, e presta atenção no que ele vai dizer agora, suportar e admitir. Essa é uma questão importante. Ou seja, a pessoa te fere hoje, aí você, não, tá, aí amanhã de novo, e no outro dia novamente, daqui a um mês de novo. Oi? E aí precisa adentrar a questão do auto-amor. Né? Nós vamos ver isso principalmente nos estudos de Joana de Ângeles sobre relacionamento,
o auto-amor, a falta de autoestima é algo muito complexo, que nos leva, assim, a aceitarmos tudo e suportarmos tudo. É por falta de autoestima, é por falta de autoamor, por achar que não é bom o suficiente e por jogos psicológicos que o outro faz conosco. Então, mas isso não é para hoje, isso é para amanhã. A partir de amanhã, então, a gente vai começar a aprender sobre isso, né? Mas já que você não tem vida social, que nem porque amanhã eu tenho, sábado eu tenho outra palestra, não, não tenho. Simples assim. Então aqui ele está falando isso. É, não é que você vai deixar de se importar, não é deixar que você vai deixar de se preocupar, né? Mas existe um momento em que você precisa impor uma certa distância. Isso eu vou dar um exemplo. Uma família, ok? Pai, mãe e dois filhinhos. E o pai, ele se torna um criminoso devido a um vício com crack. E ele começa a ter comportamentos de violência física em casa, e a casa começa a ser mal frequentada. Então, então eu estou indo bem para um extremo, tá? Mas o que eu quero dizer, a esposa não é que ela não ame mais, mas ela simplesmente vê que não dá. E ela tem escolhas a fazer, não só por ela, mas pelos filhinhos. E aí ela fala: não é que eu não amo, é só que essa questão, essa situação não dá mais para conviver, e aí uma hipótese pode ser que ela decida, então, pegar os filhos e ir embora. Ou pedir para que o esposo se retire. Então, eu tô traçando um quadro com cores bem fortes para nós entendermos. Não é que ela vai deixar de se importar com o marido, é que ela simplesmente entendeu que aquela situação ela não é mais sustentável. Ok? Isso pode ser, eu pentei um quadro bem negro, mas pode ser também coisas do dia a dia. Uma bebida exagerada, fora de hora, uma traição constante, um movimento de traição constante. Então, existem muitas questões. Então, você perdoa, você compreende o movimento, só que você não quer aquilo para si. Você então olha, não é que você não se importa, mas você se coloca agora à parte da situação e não envolvida diretamente dentro dela. E aí ele coloca aqui um pensamento: tudo deverá tomar o curso certo se minha mente estiver em serenidade. E ontem nós falamos sobre isso. A palestra de ontem foi serenidade, né? Serenidade. Ainda hoje eu estava falando com uma outra pessoa, que ela até está aqui. Não é, Jana? Falando sobre a diferença entre paz e felicidade. Então, Babi! Babi estará amanhã conosco, tenho certeza. Então, quando eu estou com serenidade, eu começo a olhar o mundo que me cerca de uma outra forma. Então, eu começo a olhar o mundo que me cerca, as pessoas que me cercam, de uma outra forma, com compaixão. Se alguém me faz um mal, vejam, ele vai ter que colher. Eu estou sofrendo, eu terei uma recompensa. Ele vai ter que colher a atitude dele ou dela, seja quem for. Então eu começo a olhar para aquela pessoa como um irmão encaminhada que necessita de ajuda. E aí tem outra questão. Ah, eu vou ajudar, sim, mas tem uma hora que a gente não consegue mais ajudar. Eu costumo dizer, quando é que a gente vê que uma relação afetiva não está dando certo? Gente, isso sou eu, tá? Sou eu falando. Quando que eu vejo que uma relação afetiva não está mais dando certo? Quando você quer ajudar, mas está afundando junto. E aí não dá. O sinal clássico, o corpo adoece. O corpo adoecer devido a uma relação afetiva má conduzida, uma relação afetiva doentia, é o corpo dizendo: ei, qual a parte que você não está entendendo que você não está mais dando conta? Ele está te avisando. Tá certo? Então, serenidade. Serenidade. Meu Deus, já são 8h40. Eu falo demais, nos perdoem. Ao promovermos desconexão psicológica,
teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, permitindo-nos não reagir da mesma maneira que fazíamos. Entendeu? Quando a gente reage na mesma medida, aí a gente está indo com a mesma sintonia, mesmo padrão vibratório, e a gente está baixando o nosso padrão. Não é isso que Hamed está nos pedindo. Ele está nos pedindo para vivenciar a situação, olhar e falar: calma, eu não sou desse, eu não vou agir, não vou responder na mesma medida, com o mesmo peso, com a mesma energia. Deixa eu me colocar aqui de fora e olhar. E agora, então, para terminar, para adentrarmos as nossas perguntas e respostas, uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital, ligando-nos de todo e qualquer mental. Nossa, é assim, né? Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Mas o que ocorre? Nós estamos aqui num processo de conscientização. Essa é a questão. Nós estamos estudando, aprendermos, porque quanto mais mecanismos tivermos de autoconhecimento, quanto mais aprofundarmos em nós mesmos, mais nós teremos condições de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Neste caso aqui, o desafio de perdoar ao nosso próximo. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle. E esse é o ponto. E eu não sei onde está o marcador do meu livro. Gostaria muito de saber, mas está aqui. Ou seja, eu não permito mais que algo externo, no caso, algo que alguém me fez, me atinja. Esse é o ponto que Hamed quer chegar. Eu começo a me colocar à parte. Então, eu me coloco à parte, eu olho como um espectador para a situação, para a cena, estando presente nela ou não, isso pode ocorrer também. Quanto mais a gente exercita isso, mais nós conseguimos fazer. E agora está dando frio. O Jack, ele é assim, ele é meio esquisito. Então, eu olho para a cena. Então, às vezes, eu estou tendo uma discussão com o marido, com a esposa, com os filhos, com o colega de trabalho, com o meu chefe. Quanto mais eu exercito essa capacidade de me colocar à parte, mais eu terei condições de enfrentar de uma forma madura a situação presente ou após ela ter ocorrido, retirar todo o negativismo que eu absorvi por causa daquilo e finalmente então perdoar. Quanto mais a gente exercita, mais nós temos a capacidade. Então, às vezes existem padrões repetitivos de comportamento, por exemplo, uma relação, um relacionamento afetivo que de afetividade não tem nada, não tem afeto, só tem briga. Então você vai começar a aprender a, quando ter uma discussão, você se coloca à parte. Então você está vendo ali o seu esposo, sua esposa brigando, o seu filho, seja quem for, e você começa a olhar, ouvir, mas você se coloca à parte. E é possível de ser feito. Então o que acontece? Quando você faz isso, você não deixa que aquelas energias negativas cheguem até você. E aí, se você está acostumado a gritar de volta, ou ser o primeiro a gritar porque se descontrola, você olha e você finalmente entende que quando você grita, quanto mais você grita, menos o outro vai te ouvir. Acreditem, é assim que funciona. Então eu aprendo que eu falando dessa forma é possível. Essa é a questão. Então, às vezes, é necessário que a gente se coloque desta forma, nos colocando enquanto os maduros da situação. A pessoa que tem. Porque se nós estamos aqui aprendendo sobre o perdão, amanhã aprendendo sobre os nossos relacionamentos, é para que a gente possa exercitar. Senão a gente está aqui uma hora fazendo o quê? Jogando o nosso tempo fora? Não. Então, que a gente possa pegar o que foi dito na semana passada, pegar o que está sendo dito aqui e quem sabe, lembrar de alguma situação e se coloca à parte.
entendendo que o outro é o melhor que ele tem para dar. E a partir daí, temos questões a serem aferidas, analisadas para tomadas de decisão e simplesmente tirar esse peso da mágoa, do rancor, da raiva ou no ápice do ódio que por um acaso estejamos carregando conosco. Ok? Então vamos abrir agora para perguntas. Vamos ver se alguém aqui tem alguma pergunta a fazer. Ituiutaba, bem-vinda. Oi, Maria. Como vai, querida? Vamos ver se alguém aqui tem alguma pergunta para que nós possamos, quem sabe, na medida do possível, todos juntos, por que não? É isso mesmo, é ler e reler. Cada nova leitura. Vamos ver aqui alguém. O Otto. Como lidar com medo de voltar a se relacionar e desenvolver o acreditar? Cada ser humano é uma caixa de surpresas. São apostas sem garantias, mas obrigado, é o Otto. Sim, o Otto tem me acompanhado, tudo bem, querido? Olhem, a vida ela é feita de erro e acerto. É simples assim. A questão é que nós idealizamos alguém para a nossa caminhada, ou idealizamos o trabalho, um colega, seja o que for, e às vezes não é como nós gostaríamos. Aí o que eu vou fazer então? Vou entrar dentro de um buraco e me fechar, me isolar do mundo, me tornar um misantropo, ou seja, aquele que se isola do mundo e despreza? Não, não é necessário isso. Mas é necessário sim termos olhos de ver. Aí já é uma outra questão. Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículos 12 a 15. É necessário que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, no caso do relacionamento, ok? Você arrisca, porque se você não arriscar, não tem como saber. Mas não dá para a gente se atirar de cabeça. Primeiro a gente precisa conhecer, né? Conhecer, verificar. Sai uma vez, sai duas, sai três, sai três vezes, e às vezes vai ter uma luzinha amarela piscando, é a luz de alerta. Então já fica atento, tá certo? Se tem uma luz amarela piscando, já precisamos estar atentos. E a partir daí, você mensurar, será que eu quero me arriscar ou não? E a partir de um certo momento, dependendo das nossas experiências pretéritas, a gente simplesmente adentra, por exemplo, assim, eu não gosto de grosseria. Eu sou uma pessoa que eu realmente eu não gosto de grosseria, eu não gosto de discussão, definitivamente. Então, se eu vou sair com uma pessoa, ok? Vamos se conhecer, porque pela internet, gente, é legal, mas não dá para. Você conhece mais ou menos, né? Quer ver uma coisa? Quer ver foto de internet? Você já viu foto de Instagram? E aí, de repente, você vai conhecer a pessoa e fala: Meu Deus, é outra pessoa, sim. Mas então você resolve sair. E aí você vai no cinema, vai, sei lá, vai jantar, vai tomar um café. E aí, de repente, aquela pessoa é grossa. Opa, se eu sou o tipo de pessoa que grosseria comigo não dá certo, são três luzes amarelas que se acenderam. Se eu vejo que ela distrata pessoas, o garçom, alguém que vem pedir um dinheiro, ou uma fila de cinema, uma fila de restaurante, eu já vou ficar com o pé atrás. Então, é, eu já vou começar a mensurar, porque é exatamente uma coisa que eu definitivamente não gosto. E aquela pessoa está apresentando aquela característica. É complexo. Então, mas está tão difícil, sim, mas aí vem o ditado, antes só do que mal acompanhado. E eu acredito nesse ditado. Eu prefiro estar comigo. Diga-se de passagem, eu sou uma excelente companhia. Eu amo a minha companhia. Vocês sabem que às vezes eu chego, eu mesmo me olho no espelho, eu fico rindo, eu brinco. Eu amo a minha companhia. Né? Hashtag, pronto, falei, foi mal, desculpa aí. Então, antes só do que mal acompanhado. E porque para você trazer alguém para tornar a sua vida, para preencher uma carência, e nós nos aproximamos dos outros em uma relação afetiva, por quê? Já que estamos falando em relação afetiva, por carência, por amor e por sexo. Tá? E por beleza. Então você vai se sentir atraído pelo outro porque a pessoa é bonita, ou porque você está carente, você está sentindo falta de contato humano, ou você quer só uma transa.
ou efetivamente é amor. Então eu preciso ver o porquê eu estou me aproximando da outra pessoa. Tá? Então eu quero sexo. É Tinder, né? Tinder. Outro dia me falaram já de um outro. Teve uma época que eu falei que ia entrar no Tinder. Aí a Maís e a Valesca falaram assim: você tá maluco? Eu falei: por quê? Tanta gente consegue namorado, namorada no Tinder, né? E... Mas não, nunca entrei no Tinder. Mas então você tem que ver primeiro as tuas emoções do porquê você quer se aproximar de outra pessoa. Tá? Ah, mas ela é linda. Nossa, e como tem pessoas lindas fisicamente. Mas a gente tem que ver que a beleza não é tudo. Né? A beleza não é tudo. É claro, sem hipocrisia, por favor, a gente procura um conjunto. Tá? A gente não está procurando uma Gisele Bündchen que por dentro seja uma bruxa, mas também a gente não está procurando uma bruxa que por dentro seja uma Gisele Bündchen. Existe um contexto, um conjunto, e para cada pessoa vai existir uma beleza peculiar, particular. Tá? Então isso é importante. Às vezes você tem um ideal físico, então aquela pessoa preenche. E por dentro também. Não queira 10-10, tá? Não queira ela, tem que ser 100% em tudo. Calma. Menos, pode ser menos. Ou então fique aguardando, né? Vai que você acha, pode ser, é possível. É possível, sim. Mas nem sempre perdura. É possível, sim. É possível de nós encontrarmos pessoas que sejam 100 em tudo. É. Mas, infelizmente, não perdura, né? Então, para quem perdura, que bom, que bom. Voltando ao remédio, aqui alguém falou mais alguma coisa. Conhecimento liberta, e liberta mais ainda quando colocado em prática. Sim. Como nos livrar das monoideias? Nossa, quanto comentário. O meu celular não anda, né, gente? Eu já falei isso para vocês, né? A gente tinha que fazer uma live de 2 horas. Não, ninguém merece estar com o Jack 2 horas. Tem horas que nem eu mesmo me aguento falando. Essa semana, por exemplo, que são 6 lives essa semana, mais uma palestra que eu gravei, que vai ser colocada no canal do YouTube, quer dizer, é muita coisa. Como nos livrar das monoideias? Camila, nós precisamos focar a nossa atenção para outra coisa. Esse é o ponto. Tá? Então, nós precisamos colocar a nossa atenção em outra coisa. Essa é a questão. Eu preciso, então, me movimentar. Tá? Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa que tem problema com bebida. E eu perguntei a ela, mas qual horário que você bebe? Porque geralmente existe um padrão comportamental. Ah, eu bebo quando eu chego em casa do trabalho. Então, ótimo. Vamos bolar alguma coisa para fazer depois do trabalho? Vamos para uma academia? Vamos para uma aula de dança? Vamos para alguma coisa? Vamos... Ah, mas tá na pandemia. Ok, tá na pandemia. Então vamos o quê? Não é porque a academia está fechada que eu não posso me permitir combinar comigo mesmo de ir caminhar ou, quem sabe, dar uma corrida ou pedalar se tiver bicicleta. Entende? Então eu preciso bolar mecanismos para driblar a minha mente. Ah, eu não estou parando de pensar e eu penso nisso o tempo todo porque o que ele fez, o que ela fez. Ok? Vamos nos manter ocupados. Que foi ontem a palestra foi sobre isso. Então vamos fazer leituras e aí quando você estiver lendo, leia. O problema é não busque um livro muito racional, porque o racional ele não vai para o coração muitas vezes. Então, leia um romance espírita, eu já cansei de falar aqui, né? Eu reli toda a obra de Emmanuel, os 5 romances de Emmanuel nessa pandemia, li também Ivone do Amaral Pereira, agora estou relendo toda a obra psicográfica através de diversos médios de Vitor Hugo. Terminei ontem o livro Dor Suprema, um livro de 700 páginas. Hoje já, não, foi antes de ontem, ou ontem. Hoje já iniciei mais um de Vitor Hugo, Párias em Redenção. Já li uns 6 livros dele. Então hoje já adentrei o Párias em Redenção de Vitor Hugo, por Divaldo. Então eu mantenho a minha mente ocupada. Então eu tenho horário para ler, eu tenho horário para fazer exercício, eu tenho horário para sim, por que não assistir um seriado Netflix? A Netflix não tem problema, ela é como dinheiro, ela é como internet, ela é nula. O uso que nós fazemos dela que pode ser prejudicial. Então, sim, se eu fico 8 horas seguidas maratonando Netflix, gente, tá pedindo para adoecer, desculpa. Porque o seu corpo está parado, você está lá deitado no sofá, criando teia de aranha,
E ali, comendo um monte de porcaria, um monte de salgadinho. Não, eu fico tomando shake de whey enquanto tô maratona na Netflix. Ah, que bom! Entende? Então, vamos nos movimentar, vamos estabelecer critérios, disciplina, rotinas, agendas. Não é porque a gente está isolado em casa que a gente não possa ter uma agenda a cumprir. Então, vamos cumprir. Então, Camila, a monoideia é isso. Quando eu começo a manter a minha mente ocupada para outras questões, tá? Então, a gente vai falar isso amanhã, mas só dando spoiler, ou amanhã, ou sei lá quando, mas vou dar um spoiler. Você terminou com seu namorado, com a sua namorada, aí o que que você faz? Fica lá stalkeando ele nas redes sociais. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está se alimentando com as emoções negativas. Então, tem uma monoideia, está pensando sobre algo que alguém te fez de ruim, sai do problema. Você lembra da história do todinho? Vai tomar um todinho. Sai do problema. Foca sua mente em outra coisa. Ora, bola, e se eu estou vendo um filme? Eu ligo lá a TV e está passando um filme de terror. E eu não gosto, o que que eu faço? Eu vou continuar assistindo? Por favor. Vamos mudar o foco da nossa atenção. Muda o canal, muda a estação do rádio, muda a música que você está ouvindo, muda o livro que você está lendo, quem sabe. Mude a sua rotina, estabeleça rotinas para que a gente possa, para que você possa focar a sua mente em outras coisas. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, estamos chegando ao final. Estou tentando fugir da, da treta política, mas meu lado professor de história. Nossa, gente política. Olha só, tem algo que você possa fazer, né? Porque para quê? Sabe? Política eu já entendi que só serve para deixar a gente bravo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa é pró-Bolsonaro, ela fica brava com as pessoas que são contra o Bolsonaro. E a pessoa que não é a favor do Bolsonaro fica com raiva das pessoas que são pró-Bolsonaro. E aí ficam postando coisas na internet, discutindo. Gente, sério? Vai tomar um todinho. Por favor. Que isso? Será que a gente é Deus onipotente, onipresente, onisciente, que possa modificar a forma de pensar das pessoas ou a forma de agir dos políticos? Somos Deus? Não? Então, quer fazer o favor de relaxar? Por favor. Né? Campanha pelo todinho. Vou lançar aqui. Vamos mudar o foco, tá? Vamos mudar o foco. Eu me lembro que na minha época, tem gente que vai no mercado comprar um todinho, né? Ou às vezes vem três. Não, eu comprava era caixa de todinho. Comprava uma caixa. Era ótimo. Pense a Disney. Gente, terminamos o nosso horário. Faltam só 2 minutos. Perdão pelas brincadeiras. Hoje a gente está mais leve, mais tranquilo, eu não sei. Amanhã aguardo vocês. Quem quiser aprender mais sobre relacionamentos afetivos, relações humanas mais saudáveis, eu aguardo vocês. Se tiver uma pessoa, que bom. Se tiver duas, ótimo. E 10, melhor ainda. Eu estarei aqui porque eu vou estar aprendendo. Eu vou estar aprendendo. Já já estarei postando aqui, tá bom? Os dados sobre amanhã. Muita paz. Paz imensa. Façamos a nossa prece antes que termine aqui. Senhor Jesus, gratidão por mais essa oportunidade de compartilharmos todos juntos nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Gratidão pela equipe espiritual que se fez presente não somente aqui comigo, mas no lar de cada uma das pessoas que decidiram buscar algo melhor para si mesmas. Auxilia-nos, Senhor, em nossas imensas fragilidades, para que possamos efetivamente renovarmos as nossas atitudes, os nossos padrões de pensamento e de comportamento. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a sermos melhores. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Que a tarefa que todos nós nos propomos, que possa ser cumprida na presente encarnação. Desejando a todos a paz.